Muito bem, pessoal, então vamos falar sobre circuitos ressonantes. Os circuitos ressonantes, né, que tem a sua importância aí dentro da eletricidade, né, da análise do circuito AC, nós vamos partir do princípio que existe uma defasagem das cargas reativas, como nós vimos em aulas anteriores, né? O capacitor ele atrasa a tensão em relação à corrente, enquanto o indutor atrasa a corrente em relação à tensão, e ele vai defasar, né, o sinal da corrente e a tensão quando a gente utiliza essas cargas reativas. Então a gente tem esse efeito. Agora, nesse caso, né, da capacitância e da indutância, né, quando você tem lá uma carga capacitiva e uma indutiva, nós sabemos que a frequência que vai definir o quanto de atraso que nós vamos ter. Nós temos uma tabela, né, que a gente gosta de analisar, onde a gente analisa o que acontece com a reatância indutiva em relação à frequência, né? A gente sabe que quanto maior a frequência, maior vai ser a reatância indutiva. Então, por exemplo, se você tem lá uma frequência de 50 Hz, né, você vai ter lá uma reatância de 3.140. Você aumentou aqui a frequência para 1000 Hz, né? Aqui no caso de um indutor de 1 Henry, né, você pode até fazer essas contas, né, depois no seu caderno. Se eu colocar aqui então um indutor de 1 Henry, uma frequência de 1000, né, e achar o valor dessa reatância indutiva, a gente vai achar um valor de 6.280. Se eu colocar aqui uma frequência de 1.500, vai ser de 9.420 a reatância capacitiva. Então a gente percebe que nós temos uma rampa, né? E ela é linear, né? Conforme eu vou aumentando a frequência, vai aumentando também a reatância indutiva. Esse é o comportamento do indutor sobre frequência, tá? Então o indutor, submetido a uma frequência, ele vai ter uma curva, né? Então eu vou aumentando vou aumentando a frequência, junto vai aumentando também a reatância indutiva. Quando a gente olha para o capacitor, né, vamos olhar aqui para o capacitor, que seria a curva do XC, né, então o que nós estaríamos considerando? Aqui um capacitor de 0,02 microfarads, né? A gente sabe o seguinte, conforme eu aumento a frequência, a reatância capacitiva diminui. Então se a gente for calcular, né, esses valores, a uma frequência de 500 Hz, eu tenho uma reatância de 5.923,5 ohms. Dobrei aqui a minha frequência foi para 1000, olha o que vai acontecer com a minha reatância, vai ser 7.961. Aumentei para 1.500, né? Vai ser 5.307. Aumentei para 2.000, vai ser 3.980. Então eu vou aumentando aqui o valor da minha reatância, da minha frequência. O que vai acontecendo com a minha reatância? Ela vai diminuindo. Mas ela vai diminuindo de maneira não linear, né? Ele vai formando uma curva, né? Então tá aqui seria então os 500 Hz com os 15.923. Teríamos aqui o 1 kHz com os 7.961 e assim por diante. Então, essa é a curva que vai se formar então, a partir da frequência. Então, eu aumento a frequência, diminui a minha reatância. E aí nós estamos aqui na aula de hoje para falar sobre circuitos ressonantes. E o que vem a ser então um circuito ressonante? Bom, se a gente for, então, analisar o termo curva de ressonância, se eu colocar no mesmo circuito a curva do indutor e a curva do capacitor, ou seja, a reatância indutiva, juntamente com a curva da reatância capacitiva, a gente vai perceber que existe uma determinada frequência onde a reatância capacitiva tem o mesmo valor da reatância indutiva.
que é o ponto de encontro dessas duas curvas. Então, a esse ponto de encontro, nós vamos dizer que esse ponto, né, onde uma frequência encontrou uma determinada reatância, né, uma determinada frequência encontrou uma determinada reatância, que é a mesma tanto para a curva do capacitor quanto para a curva do indutor, nós vamos dizer então que essa frequência, né, que encontrou um XL igual ao XC, essa é uma frequência de ressonância, tá? E essa frequência de ressonância ela vai ter uma importância muito grande no mundo da eletrônica, no mundo da eletricidade. Por quê? É através dessa frequência de ressonância que nós vamos conseguir atingir aí alguns tipos de circuitos, tá? Então, antes da gente falar da aplicação, né, da vantagem de se conhecer a frequência de ressonância, nós temos condições, né, antes da gente olhar para essa fórmula pronta, se eu pegar a fórmula do XL e a fórmula do XC, né, eu sei que o meu XL é 2π vezes F vezes L, e o meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C, se eu quiser achar o valor dessa frequência de ressonância em função dos demais, né, a gente pode deduzir essa fórmula, né, fazendo a multiplicação aqui em cruz, né, e aí eu vou chegar à conclusão que eu vou ter isso vezes isso, né, que é o que a gente colocou aqui, vai ser igual a 1. Fazendo essa multiplicação toda, né, desse lado, todos os elementos desse lado vezes todos os elementos desse lado, que é a forma com que se faz a multiplicação quando nós temos vários elementos dentro do parênteses, a gente vai chegar em 4π ao quadrado vezes frequência ao quadrado vezes L vezes C igual a 1, isolando aí a nossa frequência, que depois nós vamos chamar de frequência de ressonância, né? Para isolar esse FR ao quadrado, a gente vai chegar a 1 sobre 4π ao quadrado vezes L vezes C. E aí, para tirar esse quadrado aqui, a gente tira a raiz quadrada, tanto de um lado quanto do outro. Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, aqui a gente fica em FR, né? Cortei. E aqui, tirando essa raiz quadrada, eu vou conseguir eliminar algumas coisas, né? Como a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de π ao quadrado é π, raiz quadrada de 4 nós sabemos que é 2, e aqui fica a raiz quadrada de LC, né, que ele entrou puro aqui. Isso vai resultar num FR, né, numa frequência, né, de 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. Lembrando que a gente igualou, né, o XL e o XC, que é justamente quando nós temos, ou seja, quando você tem uma igualdade da reatância indutiva com a reatância capacitiva, é o que nós estamos chamando de ressonância, né? E essa frequência que provoca isso, que é o que nós deduzimos aqui, é o que nós vamos chamar de frequência de ressonância. Então você não precisa deduzir essa fórmula aí no seu caderno, a gente já pode utilizar ela direto, né? Só para demonstrar da onde veio essa informação. O que vai valer para a gente é que a fórmula da frequência de ressonância é 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de L vezes C. Então a gente consegue achar a nossa frequência de ressonância a partir do valor do indutor e do capacitor. Então aqui o F é a frequência de ressonância, o L é o valor, a indutância, né, do nosso indutor, dado em Henry. O C é a capacitância, dada em Farad, e o 2π é uma constante. Então, a gente, através dessa fórmula, consegue encontrar qual é o ponto em que a reatância capacitiva vai ser igual à reatância indutiva. Agora, se a gente for pensar, não, mas por que eu quero achar esse ponto, né? Por que eu quero achar justamente essa frequência onde você tem essas duas reatâncias iguais? Que é justamente o que nós chamamos de frequência de ressonância. Isso vai surgir a aplicação de circuitos, como, por exemplo, no transmissor e o receptor de uma onda eletromagnética de rádio. Então, você tem ali um ponto onde o seu XC é igual ao seu XL, e é justamente o ponto de sintonia de uma emissora de rádio. Por exemplo, quando você sintoniza uma emissora
uma determinada frequência, você está atingindo, você faz um circuito de ressonância para que você atinja um ponto em que você vai ter a maior transferência de potência, tá? Que é o que acontece aqui. Então, quando você coloca lá, por exemplo, no seu rádio, uma frequência de 100 MHz, né, você está gerando num circuito RLC uma ressonância entre o seu capacitor e o seu indutor, onde a reatância capacitiva vai ser igual à reatância indutiva, para que você tenha a máxima transferência de potência e você possa, então, dar um ganho, né, sintonizar uma emissora com aquela frequência que está transmitindo no ar, no caso, né, as suas ondas eletromagnéticas estão no ar e você consegue, então, fazer a recepção desse sinal. Tá? Então, uma das aplicações é quando você entra em ressonância numa determinada frequência, você consegue sintonizar a emissora que está transmitindo naquela frequência. Esses circuitos RLC são muito utilizados, né, na parte de radiofrequência, principalmente na parte de rádio FM, né, rádio AM, nessa transmissão e recepção, e também em outros canais, né, também de transmissão de dados. Outra aplicação que nós temos, né, aliás, só voltando um pouquinho, né, isso é o que a gente chama de filtro passa-faixa, onde você consegue passar, né, apenas dar um ganho, né, se você acoplar isso a um amplificador operacional, por exemplo, você consegue dar um ganho somente naquela frequência que você escolheu, né? Então isso aqui, quanto mais estreito, maior vai ser o ganho. E a gente chama isso de filtro passa-faixa, que é utilizado então para você sintonizar uma determinada faixa, e aí quanto mais estreita, melhor vai ser a sintonia daquela emissora. Bom, outra aplicação é o alarme antifurto, né? Você já deve ter visto esses sensores, né, em entrada de loja, né? E aí aqui você tem uma bobina juntamente com uma placa de capacitores, né, formando um circuito RLC, né? E a etiqueta, né? Essa etiqueta, muitas vezes, que você tem lá nos produtos, né? Quando você passa com essa etiqueta, ela vai vibrar, né? Ela vai emitir uma frequência que, se for a mesma frequência da sintonia aqui das nossas antenas, a gente chama isso de antena, que são esses bastidores aqui antifurto, se ele tiver nessa mesma frequência, aí ele vai acionar um determinado alarme, representando aí que alguém está saindo da loja com uma etiqueta ainda na peça, tá? E aí deve ser averiguado para retirar essa etiqueta ou tomar as ações aí cabíveis. Então, pessoal, dessa forma, né, nós vamos ter uma outra aplicação, que é para esses alarmes antifurto que nós temos na entrada dessas lojas. Outra aplicação que nós temos hoje em dia nós temos, né, isso também em etiquetas, né? A própria etiqueta, você tem ali um capacitorzinho com um indutor que também gera para você poder... existem alguns mercados, né, que você simplesmente passa a mercadoria, né, e ele já computa ali as informações de preço, tal. Então você consegue fazer compras sem precisar logar item por item, né? Então, dentro dessa etiqueta você tem também ali um circuito RLC que vai entrar em ressonância numa frequência que você escolheu. Então aí está a aplicação para esses circuitos RLC. Vamos dar uma olhada. Aliás, uma coisa importante, nós falamos dessa fórmula, né? Nós falamos da fórmula que nós temos para a frequência, né? Para frequência de ressonância. Isso serve tanto para circuito série quanto para circuito paralelo, tá? Se esse indutor com esse capacitor estiver em série ou se ele estiver em paralelo, né? Se for um RLC em série ou se for em paralelo, é a mesma coisa, tá? Então a gente consegue utilizar essa fórmula tanto para um caso quanto para o outro caso, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo então, né, de uma aplicação para a gente calcular então a frequência de ressonância dos circuitos aí abaixo. Vamos pegar aqui alguns casos, ó, resistorzinho de 750 ohms, indutor de 30 microhenry, capacitor de 300 picofarad. Vamos achar a frequência de ressonância, bem simples, a fórmula 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC.
Vamos colocar os valores aqui na fórmula. Então, no lugar do L eu coloquei 300 microfarad, no lugar do C eu coloquei, no lugar do L eu coloquei 30 microfarad, no lugar do C eu coloquei 300 picofarad, né? Esse picofarad, pessoal, é o 10 a menos 12, né? Então fica assim, 6,28, tá aqui, vezes raiz quadrada de 30 microfarad, então fica 30 vezes 10 a menos 6, vezes 300, né? 300 picofarad, vezes 10 a menos 12, tá? E aí eu vou fazer essa multiplicação que está aqui embaixo da raiz quadrada. Isso vai ficar 9 vezes 10 a menos 15. Vou tirar essa raiz quadrada do 9 vezes 10 a menos 15. Isso vai dar 94,86 vezes 10 a menos 9. E aí eu vou multiplicar, né, o 2π, né, que é o 6,28 vezes esse 94,8 vezes 10 a menos 9. Isso vai ser igual a 595,72 vezes 10 a menos 9. 1 dividido por isso vai dar 1,678 MHz. Então essa é a frequência de ressonância, ou seja, se a frequência aqui, né, aqui a gente iniciou com uma frequência qualquer, mas quando a frequência aqui for de 1,678 MHz, né, ao invés de 2K você colocar 1,678 MHz, quando você tiver essa frequência, você vai ter justamente a reatância capacitiva igual à reatância indutiva, tá? É o que a gente vai ter no caso desse circuito aqui, onde o indutor é de 30 microhenry e o capacitor de 300 picofarads. Bom, fazer mais um caso aqui, né? Então ficou aqui a resposta 1,678 MHz. Fazer mais um caso, resistor 35 ohms, indutor 5 microhenries e capacitor 30 picofarad. Vou achar então a nossa frequência de ressonância, fórmula padrão, 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. Vou substituir, então no lugar do L, vou colocar 5 microhenry, no lugar do C, 30 picofarad. 5 microhenry é 5 vezes 10 a menos 6, 30 picofarad, 30 vezes 10 a menos 12. Vou fazer a multiplicação aqui do 5 vezes 10 a menos 6 vezes o 30 vezes 10 a menos 12. Vai ficar raiz quadrada de 150 vezes 10 a menos 18. Tirando essa raiz quadrada, né, fica 12,24 vezes 10 a menos 9. Né? Fazendo essa multiplicação aqui do 6,28 vezes 12,24 vezes 10 a menos 9, vai dar 76,91 vezes 10 a menos 9. E fazendo essa inversão aqui, nós vamos chegar a uma frequência de 13 MHz. Tá? Então essa vai ser a frequência de ressonância para esse circuitinho aqui. Circuitinho série com resistor de 35 ohms, um indutor de 5 microhenry e um capacitor de 30 picofarad. Eu vou fazer agora um caso com vocês onde nós temos um circuito paralelo. Tá? Então vamos dar uma olhada como nós trataríamos isso no circuito paralelo. Então teria aqui um resistor de 150 ohms, né? Teria um indutor de 2 Henry e um capacitor de 400 microfarad. Pessoal, mesma coisa, tá? Vou aplicar a fórmula é uma só, tanto para o série quanto paralelo. 2π, 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. O meu L é 2, né, de 2 Henry, e o meu C, 400 microfarad. Tá? Então, aqui eu vou só trocar o 400 microfarad por 400 vezes 10 a menos 6. Vou fazer essa multiplicação do 2 vezes 400 vezes 10 a menos 6, que vai dar 800 vezes 10 a menos 6. Vou tirar essa raiz quadrada do 800 vezes 10 a menos 6, que vai dar 28,28 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa multiplicação, né? Então esse 28,28 vezes 10 a menos 3 é o resultado da raiz quadrada do 800 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa multiplicação, 6,28 vezes 28,28 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 177,62 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa divisão, eu vou achar então uma frequência de ressonância de 5,62 Hz. Então,
nós vimos, eu posso mudar lá o valor do capacitor, do indutor, a fórmula é a mesma, tanto para o circuito série como para o circuito paralelo. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!